Você acredita no renascimento do Felipe Anderson no Palmeiras? Deixa aqui nos comentários antes de tudo. Qualidade é inegável que ele tem, mas a torcida está um pouco assustada aí com a falta de desempenho dele, até com a falta de minutos, né? Em que ele pode jogar mais. Deixa aí nos comentários antes de começarmos o vídeo. Ontem surgiu uma notícia sobre o Felipe Anderson dizendo que ele estava insatisfeito no Palmeiras, que não tem contato com o Abel, que ele queria mais minutos, que estava desejando uma saída. Surgiu algumas especulações. Foi um perfil aí chamado Data Porco, acho que até conheço ele, se eu não me engano, ele deve me seguir lá no Twitter. Não conheço o trabalho dele a fundo. Teve outras fontes também que noticiaram isso, Bola VIP, teve algum outro site que eu não vou lembrar aqui, mas enfim, noticiaram que o Felipe Anderson estava insatisfeito, muito também por causa da sua posição, por não jogar tanto, e ele veio a público e esclareceu essa questão, né? Colocou uma nota de esclarecimento aqui a respeito dessa notícia. Se você puder ler aí, Erlan, é que você está de óculos, eu não estou enxergando direito. Beleza. Ó, nota de esclarecimento, Felipe Anderson, foi a própria assessoria dele que postou aqui, né, Best Media. O perfil do Twitter, Dataporco, fez uma postagem ontem, 18/3, com informações totalmente infundadas sobre o nosso atleta Felipe Anderson, e a mesma foi replicada pelo Instagram Fanáticos por Futebol. Se trata de um conteúdo sem credibilidade e compromisso com a verdade. Reforçamos que qualquer assunto envolvendo o jogador deve ser checado com ele ou seu staff. Aproveitamos para alertar o público e sempre confirmar as informações antes de julgar ou compartilhar. Esse cuidado é cada vez mais necessário nos dias de hoje. Uma coisa, Orla, nessa situação do Felipe Anderson, que está chamando a atenção de todo mundo, eu vi muita gente comentando, que foi... Tá todo mundo impressionado com o não futebol do Felipe Anderson. Tá todo mundo falando, cara, o que aconteceu, né? O que será que o Felipe Anderson não tá jogando, não tá performando? Ele que veio agora esclarecer aí essa situação. E eu vi até um vídeo do Fernando do Instaverde, onde ele diz que, cara, não é simples assim. Felipe Anderson, mesmo que ele quisesse sair, né? Ele tem um contrato com o Palmeiras. O Palmeiras investiu pesadíssimo nele. O Palmeiras botou muita grana. Por mais que não tenha pago uma grande quantia para Lazio na transferência, ele veio como free agent, né? Então, esse valor talvez seria indexado para Lazio, ele acaba vindo para o jogador em forma de luva, em forma de salário maior, em diversas outras coisas diluídas no contrato. Então, eu trouxe até aqui para vocês, eu quero saber se você concorda comigo, cara, que é a questão do Felipe Anderson, que é o seguinte: eu mudaria o Felipe Anderson de posição. Eu mudaria, eu até tuitei aqui hoje mais cedo, uma coisa que eu não faço com mais tanta frequência, né? Eu só vou lá, tuito, silencio e vou viver a vida. Porque o Twitter é inacreditável, né? O Luxemburgo, ele achou o Sérgio Ramos de zagueiro. Ele achou o Zé Rafael, que era meia, acabou indo para a volância, também com o Luxemburgo. O menino, Gabriel Menino, que hoje está no Galo, foi convocado para a seleção sendo lateral, que também foi com o Luxemburgo. A prova que você pode ter outro jogador se só fizer um ajuste. E para mim, o que eu tô lendo aqui é a minha real opinião, tá? A única saída que eu vejo pro Felipe Anderson é trocar de posição, é ir pro meio. Senão, ele vai flopar aqui. É o que eu vejo, cara. Pelo menos o que eu reparei aí nos últimos jogos. Muitas vezes, quando ele entra ali na esquerda, às vezes a gente tá no Gol Sul, você consegue ver ele bem de pertinho. Você vê que ele tem uma qualidade, uma certa qualidade, ele até tenta alguma coisa, mas ele não tem mais explosão, né? Ele não tem explosão. E curioso que, assim, aquele jogador que a gente viu da Lazio, não faz tanto tempo que a gente viu ele fazer aquilo ali. Mas parece que fica cada vez mais difícil, cada vez mais impossível ver ele fazendo isso no Palmeiras, ele fazer esse tipo de jogada no Palmeiras, aquele cara que dá canetinha, que entra na área, que faz gol de cabeça. Eu seria um entusiasta de Felipe Anderson no meio campo. Ou de camisa 8, de camisa 8 acho difícil, você tem Richard Rios e Evangelista agora, ou como meia. Como meia parece ser até mais plausível, o Maurício machucado, e você tem o Veiga que, pô, tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Pode ser uma opção melhor, porque visão de passe ele tem. Ele tem muita visão de passe, ele tem muita noção de jogo. Ele só não tem mais explosão. Ali, talvez, para armar um jogo, como, por exemplo, aquele passe que ele deu pro Estevão no ano passado contra o Juventude, que ele acha o Estevão, que ele é passe de meia, pô. Ele é passe de meia. Então, eu acho que ele tem essa qualidade. E aí, os caras que eu citei para você, o Luxemburgo transformou o Sérgio Ramos num lateral mediano para um dos melhores zagueiros do mundo. Será que talvez não seria essa a saída? Porque, assim, o Abel também achou o Mike de ponta. O Abel transformou o Mike num excelente ponta. Queria saber sua opinião e a opinião da rapaziada aqui. Tem solução? Tem saída para o Felipe Anderson? Além do passe, ele tem um chute também, né? Dele, que pelo menos na Europa a gente via muitos gols dele de fora da área também, ou da entrada da área ali.
a exemplo do que o Veiga faz. Do Luxemburgo também, né? Ele lembra dele falar do Danilo também, né? Que ele que viu um treino do Danilo já puxou. O Luxemburgo era um cara muito de visão, apesar que muita gente chamava ele de ultrapassado ali, né? É que eu acho que é mais um pouquinho por causa do ego dele, mas que ele ainda conseguiu fazer algumas coisas boas aqui, já um pouquinho mais recente, fez. O próprio Gabriel Menino com o Abel, se você vê algumas escalações dele, tem escalação que você olha e parece que ele tá no ataque, né? E chegou a jogar de ponta também, de meia. Então o Abel já tem esse costume também de usar, digamos, polivalência dos jogadores, né? O Felipe Anderson teve um azar desse começo de temporada, com lesão e tal, então ele volta agora já em finais e tal, o cara entra no segundo tempo, muito pouco tempo para fazer alguma coisa, né? O jogo já numa intensidade mais alta, aquele lance contra o São Paulo ficou muito claro, né? Ele até entra com a velocidade ali, mas na hora de dar um drible ali, ele se enrola com a bola sozinho. Então, acho que é uma boa opção, sim. E até comentei isso quando a gente fez ali o sorteio da Libertadores. Esse fato de cair num grupo. Não é um grupo simples também, sim. Estão colocando também como se a gente tivesse pego 15 de Jaú, né? E o 15 da Fazendinha. Ainda tem algumas complicações no grupo. Mas eu acho que é um grupo que dá para você fazer alguns testes, assim. Não de girar elenco igual no Paulista, né? Mas dá para você ficar variando alguns jogadores que estão sem confiança para poder pegar. Olha, o melhor exemplo, o próprio Rony, né? Que acabou saindo até meio que embaixo ali, mas o Rony ele pegou confiança na Libertadores mais fácil nossa, né? Até chegar ali no River Plate, que ele faz um golaço absurdo lá, mas ele foi fazendo muito gol em jogos mais fáceis e tal, até chegar na hora que ele pegou um adversário mais difícil, ele tinha confiança. E aí eu acho que pode ser um caminho interessante pro Felipe Anderson também. Eu torço muito para dar certo, que eu gosto muito do estilo dele de jogo. E esses lampejos que a gente viu dele já deu uma esperança, né? Tinha que ser mais recorrente. Exatamente. Primeiro de tudo, ele não é um craque, né? Deixar bem claro pra galera aí que ele não é um craque. Ele é aquele cara. Ele é um ótimo coadjuvante. Tudo bem que ele era o jogador da Lazio. Ele era um dos melhores jogadores da Lazio lá, talvez o melhor. Mas ele é um ótimo coadjuvante, principalmente o West Ham que ele passou, Porto, onde ele passou. No Santos também, ele era um baita coadjuvante. Então, o Felipe Anderson, ele sempre veio com esse objetivo do tipo, vamos desafogar o Veiga, né? Vamos ter outra opção de outro jogador perigoso. Não vai ser o principal jogador do time, mas é aquele cara que você vai olhar para o lado, você vai ver o Veiga e o Felipe Anderson, você fala, e agora? Se eu for em um, outro tá livre. É esse tipo de pensamento, né, de situação que o torcedor teve. Mas uma coisa que eu penso, Erlan, que é levar ele para o meio, mas eu acho que só isso, só o fato de você não jogar ele para o meio não resolve a questão. Porque a gente tem um estilo de jogo hoje que é muita bola cruzada na área. É muito chuveirinho, que não ajuda muito o jogador, principalmente o Vitor Roque, né? Se você parar para pensar que o Vitor Roque, pô, é baixinho. Enquanto você não der variação tática para esse time, você pode queimar mais um jogador, se você colocar ele no meio. Pode queimar mais um cara. E o time, ele não tem toque de bola pelo meio. A criação do Palmeiras hoje pelo meio é quase nula, por isso cobra-se tanto o Rafael Veiga, né? Fala muito do Rafael Veiga vir pro jogo. E o próprio Estevão também, né? Às vezes ele joga muito pro fundo, precisando cruzar com a perna, o pessoal do Tatiquês, né? Perna não dominante. Muito embora a perna não dominante do Estevão seja melhor do que a perna dominante de muito jogador. Mas eu acho que você mata um pouco, né? Porque fica esse excesso de cruzamento, tentando. O Estevão não é para ter profundidade, né? O Estevão é para ir mais para dentro, para cortar, para bater, para tentar a finalização, que ele é muito bom também, né? Então você acaba matando, acho que os pontos fortes de alguns jogadores, né? E o Veiga, muita gente tá falando dele jogando praticamente segundo volante. Realmente, o auge do Veiga é quase um segundo atacante, né? Não na escalação, mas os gols que ele faz ali de entrada da área é de segundo atacante. Até no Atlético Paranaense, que fez ele voltar para o Palmeiras. Então você perde muito de alguns bons jogadores, né? E aí você faz esses jogos aí contra o Corinthians, contra o São Paulo, inclusive, o Abel falou e é verdade, o Palmeiras criou menos ainda contra o São Paulo, né? A gente acabou se classificando, mas o Palmeiras criou muito pouco, muito cruzamento, aí todo time tem zaga alta, né? Você vai consagrar a zaga dos caras, o goleiro, então você acaba perdendo muito a potencialidade do time, né? É uma pena, né? Vamos ver se o Felipe Anderson engrena esse ano. Eu acho que a Libertadores... Até é doido falar, né? Que a Libertadores é boa para dar confiança para jogador que tá embaixo, mas eu acho que é exatamente como ela pode funcionar esse ano. Ou a Libertadores é boa também para dar voadora no jogador lá e o cara voltar a jogar bola. Você lembra do Bruno Henrique? O Bruno Henrique. Desgambalização do Desgambatizaram ele.
Mas uma coisa que a gente está sugerindo aqui, às vezes você está pensando que, pô, a gente está propondo um negócio muito louco. Pessoal, não. O Felipe Anderson, no Santos, ele jogava de meia, tá? No Santos, na Europa, se eu não me engano, me ajudem aí os detetivões, no West Ham, ele era meia também. Eu não sei se no Porto, mas no West Ham eu lembro de ver jogo dele de meia. Na Europa, ele era um ponta que cortava pro meio, mas ele atuava sempre no meio, quase sempre, né? Pelo menos quase sempre nos períodos que eu vi aqui, no meio. E aí vai o questionamento, né? Qual foi a última vez que você viu o Abel ter a coragem de fazer um ajuste desse? Acho que foi o quê? Foi o Zé de 5, naquele primeiro semestre de 2023? Por E antes disso, necessidade, né? por necessidade por causa da saída do Danilo. E aí depois você tem aquela dobra de ponta que empolgou todo mundo contra o Deportivo Pereira, e aquilo lá, no fim das contas, acabou lascando a gente. Mas acho que foi a última vez que eu vi o Abel fazendo um ajuste, né? Aquele ajuste, aquela tiradinha da cartola, né? O Transfermarkt do Felipe Anderson, eles deixam isso aqui, né? A posição, e ele tem aqui, né? É que ele jogou mais de ponta esquerda e de ponta direita, mas tem bastante jogos ali de meia também, né? Então, realmente não é nada que ele já não tenha feito na carreira e as características dele ajudam muito para a posição também. E outra coisa também que o pessoal fala, né? Fala muito do Estevão. Cara, pessoal, primeiro de tudo, né? O Abel sabe mais que a gente infinitamente futebol. Só que uma coisa que eu gostaria de ver, Orla, é também o Estevão, até entrando aqui, fazendo uma saladinha mais profunda aqui, inverteu o Estevão de lado. O Palmeiras fazia muito com o Dudu isso aí. Às vezes invertia para confundir o adversário, né? Você falou de pé dominante, não dominante. Às vezes o lado que você tá influencia no drible, influencia na maneira que você vai cruzar. Poderia inverter o Estevão de lado por 10, por 15 minutos, depois você volta o cara na mesma posição, para confundir o adversário mesmo, para ter um fato novo no jogo. Ou até você colocar o Estevão de meia, cara. Você pode colocar o Estevão de meia por pouco tempo, você inverte, abre o Rafael Veiga, põe o Estevão de meia. Tudo bem que ali eu entendo, né? O Estevão, ele era meia na base, ele acabou virando ponta muito por causa da porradaria que acontece no futebol profissional, né? Porque ali, se você joga de costa para defesa, o zagueiro não tá nem aí, ele vai levantar você e a bola junto. Isso, e colocar o Estevão na ponta, inclusive acho que o próprio João Paulo falou isso aí, que foi uma maneira de preservar ele, né? Pra ele não levar tanta pancada, né? Ficou. Aí contra o Corinthians ficou muito marcado que o Anglieri anulou ele, né? E não exatamente anulou, ele marcou bem, realmente. Ele deu muita coisa de velocidade, especialmente ele ganhou do Estevão, mas o Estevão passou várias vezes por ele, né? A grande questão é que o Estevão às vezes passa por um jogador, tem mais 2, 3, ou ele tá muito longe do gol, né? Então não tem como ele finalizar, ou se ele finaliza, tá muito longe também. Então você acaba, como eu falei, tá consagrando a zaga, consagrou esse lateralzinho deles aí também nesse jogo. E não foi só isso, né? Contra o Corinthians, lá no segundo jogo, lá naquele jogo que a gente perde para eles, era o Hugo ou o Bidu, não sei, acho que era o Hugo, que é um lateral fraco, né? E aí parece que o cara, meu Deus do céu, anulou o Estevão. Não é que não anulou o Estevão, como não faz gol, né? Fica parecendo. O Estevão, por várias vezes, ganhou ali os dribles, ganhou as jogadas do Anglieri, mas como não marca gol, né? Fica marcado como o defensor levando vantagem, né? Isso acaba perdendo muito. Mas, né? E os caras tem o lance também de ser muito previsível, né? Você joga toda hora ali no moleque, uma hora ele vai acabar perdendo a bola mesmo. Exatamente. Bom, acho que a nossa discussão aqui foi bem produtiva, a gente conseguiu trazer muitos pontos de vista para vocês. A gente tá ficando muito sério, né? Eu acho que a gente tem que zoar mais. Louco. Pelo amor de Deus. Deu uma tatiquez agora. Precisando parar de estudar, vou parar de estudar. Exatamente. Bom, senhores, o que vocês pensam aí a respeito? Deixa nos comentários qual a opinião de vocês a respeito do Felipe Anderson. Tem salvação? Eu enxergo para ele. Ou você joga ele na ponta direita, mas aí tudo bem, eu entendo, não tem como você tirar o nosso principal jogador hoje, né? Mas as duas saídas que eu vejo para ele é ponta direita ou meio campo, sendo meia ou sendo camisa 8. Que, inclusive, né? Outra coisa que eu fico curioso, queria ver ele jogando com o Veiga, os dois na meiuca ali tabelando. Mas quero saber de você, qual que é a sua opinião a respeito disso? Deixa nos comentários, por favor, tô curioso para saber sua opinião, nós estamos. Like no vídeo, por favor, se inscreve no canal, faz o pacotinho inteiro aí e fica ligado aqui no canal, porque nós podemos voltar a qualquer momento com mais notícias. Valeu? Um abraço para vocês.